10% da população brasileira sofre com algum tipo de disfunção temporomandibular, distúrbios das articulações e músculos da mastigação que afetam predominantemente mulheres entre 15 e 45 anos de idade. Não raro, estas disfunções afetam todo o organismo, com predominância para as dores musculoesqueléticas. Confira nesta edição entrevista com o odontólogo do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, Dr. Vladimir Genovese, que fala sobre o assunto. A caracterização típica de disfunção temporomandibular, ela é caracterizada por estalos na articulação, no movimento de abertura e fechamento de boca. Esses estalos podem estar acompanhados de sintomatologia dolorosa ou não. Mas mesmo o paciente tendo estalo e não tendo dor, o próprio estalo caracteriza uma disfunção, porque a articulação não foi feita para estalar. Então isso caracteriza que o menisco ou o disco da articulação se deslocou. Quando o paciente tem o estalo acompanhado da sintomatologia dolorosa, 99,9% dos pacientes referem dor de ouvido, descaracterizando a dor da articulação. Esse paciente acaba passando em consulta médica com o otorrino avalia, observa que não existe nada padrão auricular e que a otalgia que ele tem nada mais é do que reflexo de dor na articulação. Aí ele é encaminhado ao dentista e 100% das vezes eles são encaminhados para a ortodontia. Quando a gente tem um processo, por exemplo, inflamatório, uma artrite na própria articulação, você tem uma capsulite, você tem uma sinovite e pacientes que são acometidos de uma patologia mais séria, tipo cristais dentro da articulação, como gota, pseudogota, e essas partículas de cristais batem nas paredes da membrana sinovial, irritando essa membrana, deixa de produzir o líquido sinovial adequado, produz líquido inflamatório, dando processo inflamatório, levando o paciente à dor, sem comprometimento do menisco da articulação ou disco da articulação, mas ele tem já uma lesão ou uma patologia instalada na membrana de revestimento. Então, 90% das causas das disfunções são por estresse, né? Os outros 10% eu diria que são por traumatismos. Qual seria a fase do estresse? Geralmente as mulheres são mais acometidas por desencadear toda a tensão, toda a emoção no apertamento facial. Não o ato de ranger, mas o ato de apertar os dentes um contra o outro. Isso faz com que haja uma diminuição do espaço articular, aumenta a pressão intraarticular e aí a gente começa a ter as disfunções propriamente ditas. Por diferença de pressão, muitas vezes a gente tem ruptura do ligamento e o disco se anterioriza, acometendo já uma lesão intraarticular, e a sequência disso é a limitação dos movimentos mandibulares, dificuldade de mastigação, dor na articulação, dor no ouvido, dor nas têmporas, dor occipital irradiando para os ombros, muitas vezes comprometendo a coluna. A mais grave delas, eu diria, é a dificuldade mastigatória, né? Então o paciente fica limitado no seu poder de mastigar, porque no movimento de ruminar, ele leva a dor. Eu não quero ter dor, então eu não vou mastigar. Eu não mastigando, eu deixo de produzir líquido para que essa articulação tente se recuperar. Consequentemente, eu vou ter dor aonde? No estômago, porque eu vou deglutir o alimento por inteiro. O estômago não tem dente para triturar. A musculatura do estômago é quem vai fazer esse papel de trituração. Como ela não vai conseguir, a parede do estômago acaba sofrendo com isso, levando o paciente a uma gastrite e assim sucessivamente.
Pacientes que apresentam disfunção temporomandibular associada com dores musculares faciais, que são diferentes, são duas patologias diferentes. Uma é disfunção articular e a outra é uma mialgia facial. Uma está diretamente relacionada à outra. Então, quando eu sou acometido de uma disfunção propriamente na articulação, por arco reflexo de proteção do meu organismo, eu acabo me protegendo. Essa proteção faz com que eu tenha um encurtamento das fibras musculares, limitando esses movimentos. A partir desse estágio, eu começo a contrair a musculatura do ombro, porque eu não quero sofrer a dor, eu me protejo. Me protegendo, eu vou também contrair a musculatura do ombro. Na sequência, todo o hemicorpo vai ser acometido de uma disfunção. Isso pode gerar um desequilíbrio na sua postura, um desequilíbrio de coluna, aonde o paciente pode estar acometido com toda a fibromialgia na sequência. E o que é que originou isso? Uma má postura cervical em função do quê? De uma dor na articulação. Então a gente tem que separar algumas situações. Quando o caso do paciente ele é típico com dor articular, com estalidos, limitações dos movimentos mandibulares, preconiza-se fazer um tratamento prévio com relaxantes musculares, fisioterapia e uso de splints, que são umas plaquinhas ou rígidas ou flexíveis intraoral. Quando o paciente tem uma lesão dentro da articulação, quando ele tem uma doença dentro dessa articulação, o tratamento é eminentemente cirúrgico. Ou seja, quando eu tenho ruptura do ligamento, o menisco se anteriorizou, não adianta eu usar uma placa que eu não vou conseguir reposicionar esse menisco. Então a gente vai lá, trata desse paciente cirurgicamente falando, na sequência cirúrgica, fisioterapia, hábitos alimentares não muito sólidos, até que a gente tenha pelo menos de 30 a 40 dias para um período de cicatrização. Pacientes que são acometidos de mialgia facial, o tratamento é fisioterápico, relaxantes musculares, calmantes e o de suma importância o tratamento psicoterápico. No dia 9 de abril, haverá grupo de apoio psicológico gratuito para portadores de dor musculoesquelética crônica. As vagas são limitadas e devem ser realizadas através dos telefones 11 3539 9901 ou 3539 9902.